Sejam muito bem-vindos a mais um programa, A Psicologia do Espírito Imortal. Eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico, e estamos aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho para mais um estudo. Pedimos que vocês possam, aqueles que não se inscreveram ainda, se inscreverem no canal do amigo Rossano Sobrinho e ativar lá o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e convido-os também a se inscreverem no nosso canal pessoal, João Rocha, no YouTube, e também ativarem o sininho para receber a notificação de novos vídeos. O programa Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre a ciência e a religião, mostrando que, na verdade, elas nunca se antagonizaram. Na verdade, elas se complementam, onde uma para na matéria, a outra avança, demonstrando o reino do espírito. E nós, hoje, vamos começar a estudar o transtorno de humor da depressão. Como nós falamos no programa anterior, nós vamos estudar o transtorno da depressão sob o ponto de vista psiquiátrico. Depois vamos abordar do ponto de vista psicológico e vamos também abordar do ponto de vista espiritual, promovendo esse diálogo entre a ciência e a religião que nós temos mencionado, não é? Bem, então, primeiro nós vamos ler textos de psiquiatria, não é? Falando sobre a depressão, suas variantes, causas, etc., etc. Depois nós vamos fazer a abordagem psicológica e, finalmente, nós vamos, então, abordar os aspectos de natureza espiritual, certo? Muito bem, vamos iniciar aqui, então, por um texto, de um compêndio de psiquiatria, que vai dizer para nós assim: um transtorno depressivo maior ocorre sem uma história de episódio maníaco, misto ou hipomaníaco. O episódio depressivo maior deve durar pelo menos 2 semanas e, normalmente, uma pessoa com esse diagnóstico também experimenta pelo menos 4 sintomas de uma lista que inclui alterações no apetite e peso, alterações no sono e na atividade, falta de energia, sentimentos de culpa, problemas para pensar e tomar decisões e pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Bem, é claro que essa lista de sintomas, não é, que vão auxiliar ou confirmar o diagnóstico de depressão, não é algo que acomete o indivíduo da noite para o dia. Então, vamos lá. Primeira compreensão que nós necessitamos fazer. Primeiro, é que o profissional da medicina capacitado a fazer um diagnóstico preciso e indicar medicação para o transtorno de humor da depressão é o psiquiatra. Esse é o primeiro entendimento que nós precisamos fazer. Por que eu estou batendo nessa tecla? Parece óbvio. Não é? Quem tem depressão, procura o psiquiatra. Quem tem síndrome do pânico, procura o psiquiatra. Quem tem bipolaridade, procura o psiquiatra. Quem tem borderline, procura o psiquiatra. Parece óbvio, mas não é. Eu encontro, na minha experiência clínica, indivíduos medicados com farmacologia psiquiátrica que foram medicados por neurologistas, por cardiologistas, por gastros, enfim, por profissionais da medicina de outras áreas. Não é? E sempre que eu me deparo com esta realidade, eu, então, explico, esclareço
e faço a indicação de que a pessoa deve procurar o profissional adequado para fechar o diagnóstico, que no caso é o psiquiatra. Certo? Então, esse é o primeiro entendimento que nós precisamos fazer. Assim como, se nós temos um problema cardiológico, nós não procuramos o gastro. E se temos um problema gástrico, nós não procuramos um cardiologista, porque na nossa medicina dos dias atuais, o clínico geral, de alguma maneira, perdeu espaço e as especializações que vão ganhando espaço. Então, já que nós estamos vivendo o mundo das especializações, é justo que nós busquemos o profissional gabaritado para diagnosticar e medicar a depressão. Então, esse é o primeiro entendimento. O segundo entendimento que nós precisamos fazer é que todos os sintomas descritos aqui, todos eles, precisam estar presentes pelo menos há 2 semanas. Pelo menos há 2 semanas. Um outro entendimento importante que nós necessitamos fazer é que os sintomas precisam estar associados. Ou seja, 2 ou mais sintomas presentes ao mesmo tempo. E por 2 semanas. Outro entendimento que nós precisamos fazer é que toda doença, todo transtorno mental, toda dor psíquica, toda dor emocional, ela é um processo. O que significa essa dor mental, emocional, o transtorno ser um processo? Significa que começa num nível e vai aprofundando ou vai agravando este nível. Então, por exemplo, quando o texto menciona aqui para nós alteração de apetite, e aí pode ser para menos ou para mais, a pessoa pode passar a comer menos ou pode passar a comer mais, o que vai consequentemente levar à perda de peso, se a pessoa passa a comer menos, ou ao ganho de peso, se a pessoa passa a comer mais. Então, nós precisamos entender que essa alteração no apetite, ela começa gradativamente. Ela começa num primeiro momento, a pessoa percebe que aquele apetite que ela vinha tendo começa a dar uma diminuída. Né? E aí, volto a dizer, meus amigos e amigas, pode ser que, por exemplo, uma perda de apetite pode ser, por exemplo, decorrente de algo que se comeu no dia anterior e fez algum mal. No dia seguinte, é natural que nós estejamos sem tanta disposição para nos alimentar. Mas se isso se repete no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, e aí nós também precisamos entender, por exemplo, a questão da sazonalidade, que são períodos específicos. Por exemplo, todos nós tendemos no verão a comer menos, tanto quanto nós tendemos no inverno a comer mais. É só observar. Né? No verão, nós tomamos mais líquido, no inverno, nós ingerimos menos líquido. No verão, nós nos alimentamos menos de sólidos, no inverno, nós nos alimentamos mais de sólidos. Então, essa perda do apetite, ela precisa estar por mais de 2 semanas. Mas a perda de apetite, por exemplo, pode, se for só ela sozinha, e por isso que os sintomas precisam estar associados, se for só ela sozinha, ela pode ser decorrente, por exemplo, de uma úlcera. Todas as vezes que você come uma úlcera ou uma gastrite, você come, quando você come, você passa mal. Você tende
a como medida preventiva ou como defesa, né, a não se alimentar no mesmo nível que você alimentava anteriormente. Não é? Pode ser, por exemplo, uma redução de apetite, pode ser por outras causas. Então, por isso que os sintomas precisam estar associados, não é? E estarem presentes por pelo menos 2 semanas. Quando nós falamos de alteração do sono, não é? E aí são basicamente 2 as alterações de sono. A insônia, que a insônia tanto pode se manifestar com a dificuldade inicial para dormir. E aí, por exemplo, o indivíduo está habituado a deitar e dormir por volta de 11 horas da noite. Ele deita, dorme e a mente continua, a mente não relaxa. E ele antes que dormia 11 horas, por volta de 11 horas, vai passar a dormir cada vez, aí é processo, é gradativo. Dormir meia-noite, depois meia-noite e meia, depois 1h da manhã, depois 1h30 da manhã, depois 2 horas da manhã. Pronto, a insônia, num processo, ela foi se instalando e precisa estar presente por mais de 2 semanas. Ou o indivíduo pode dormir às 11 horas da noite, o horário que ele habitualmente está acostumado a dormir, mas acorda 3 horas da manhã e depois não dorme mais. Não é? Então, é um processo. De que maneira? Uma noite ele acorda às 3, na outra ele acorda de novo, na outra ele dorme. Na outra ele acorda de novo, na outra ele dorme, na outra ele acorda de novo, na outra acorda, aí volta a dormir. É um processo, até que chega num ponto em que ele passa a acordar invariavelmente às 3 horas da manhã. No entanto, é preciso ver se o indivíduo não está sofrendo nenhuma espécie de pressão. Não é? Por exemplo, um endividamento pode causar insônia, preocupação. Né? Se você está numa crise no relacionamento com seu cônjuge, isso pode gerar preocupação. Se o filho está manifestando sintomas de uma doença que pode se apresentar com uma certa gravidade, a gente fica preocupado. Então, tem que ver se não há um fator externo causando aquela preocupação. E porque remove-se o fator externo, o sono regulariza. E a outra espécie de alteração do sono é a hipersônia. O indivíduo passa a dormir mais do que ele precisa, e isso também a gente precisa ver uma situação externa. Por exemplo, isso pode ser uma fuga. Né? Você sabe que você vai ser demitido. De repente, você passa a dormir mais como um mecanismo de fuga e você ainda não contou para sua família que isso vai acontecer. Então, vejam, né? Então, são questões que nós precisamos sempre olhar com cuidado, não é? Para entender. Aqui também fala de alteração de atividades. Então, por exemplo, e é aí que entra, né, a grande ignorância da população em geral em torno da questão da depressão, porque nós sempre olhamos para a depressão do ponto de vista do depressivo clássico, aquele que já está no nível grave de doença, que ele já está no isolamento social, ele já está dentro do quarto escuro, ele não toma mais banho, ele não cuida mais da aparência. E nós nos esquecemos que a doença tem gradações, não é? Então, por exemplo, tem uma leva enorme de depressivos na nossa sociedade que ele não quer levantar da cama, é difícil. E aí o levantar da cama, olha como as questões são complexas e por isso elas precisam serem confirmadas pelo profissional especializado. Eu posso estar com desânimo de levantar e de ir para minhas atividades, perder interesse no sexo, porque eu estou com anemia. Está me faltando combustível, literalmente.
uma vez que eu resolva a questão anêmica, eu volto a sentir vitalidade, eu volto a me sentir animado. Porque, libidinalmente falando, eu posso até ter vontade do sexo, mas eu não tenho força quando eu estou com anemia. Literalmente, eu não tenho força. Não é? Então, o depressivo, ele levanta, ele vai para as atividades, ele faz isso com dificuldades. Né? Então, ele vai para as atividades, ele trabalha, ele convive familiarmente, ele tem a vida social, mas ele está em depressão. Está num nível aqui ainda superficial. Né? Aqui também fala de sentimentos de culpa. Não é? E esse sentimento de culpa, meus amigos e amigas, é o que vai levar, muitas vezes, aos pensamentos recorrentes de morte ou suicídio. Na estrutura do ego, não é? Nós temos o ego e temos a consciência. A consciência como parte, como elemento constitutivo do ego. E se algo não está a contento, e o indivíduo começa a fazer o transtorno da depressão, a consciência começa a acusá-lo de inapropriado, de incapaz, de que ele não dá conta de começar as coisas e terminar, e ele não dá conta de manter as coisas, emprego, família, relacionamentos e etc. E quando nós falamos de pensamentos obsessivos, nós precisamos compreender que se trata de um verdadeiro bombardeio mental, que a própria consciência impõe ao ego. Quando nós falamos de bombardeio mental, nós não estamos usando figura de linguagem, nós não estamos sendo eufêmicos, nós estamos sendo literais. Estamos dizendo que é uma repetição vertiginosa e vigorosa de pensamentos suicidas que o indivíduo tem que dar conta. Não é? Dificuldades para pensar, para se concentrar. O que para um indivíduo normal é fácil, né? Dá a ele uma tarefa, ele vai lá, se concentra e faz. Um indivíduo com depressão, por esse turbilhão, primeiro um turbilhão químico, a química do cérebro, literalmente começa a entrar em colapso. Literalmente começa a entrar em colapso, o que dificulta a operação do cérebro, o funcionamento do cérebro. E é por isso, meus amigos, que há tanta psicofobia em relação aos transtornos mentais. Porque, volto a dizer, não é uma fratura que nós vemos o gesso, ou o imobilizador, ou parafusos e pinos para corrigir a fratura, e nem é uma cirurgia que nós vemos o curativo ou vemos os pontos. Não é? Mas é algo muito grave, tão grave que leva o indivíduo, muitas vezes, ao suicídio, sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde a principal porta ao suicídio. Então, vejam bem, se nós identificarmos em alguém que nós conhecemos ou em nós mesmos, né, esses sintomas conjugados, associados, presentes por mais de 2 semanas, não titubeemos. Encaminhemos o quanto antes esta pessoa para o profissional especializado, que é o psiquiatra. É o primeiro passo. E, na sequência, claro, busquemos uma ajuda psicológica, com um psicólogo, com um psicanalista, para que as causas psicológicas da depressão possam ser identificadas, tratadas, né, para que o indivíduo, então, possa voltar a um patamar de normalidade. Até o nosso próximo programa. Um abraço. Até lá.